Boa noite. São 9 horas em ponto aqui no meu relógio. Vocês estão me ouvindo bem? Me avisem aí se tá bom o som, se eu devo falar mais alto. Essa é a primeira live aqui, então vão me dando aí uns toques, vão me ajudando. Tá bom o som? Como é que tá aí? Tá bom o som? Tá legal? Vocês estão me ouvindo? Ah, agora. Massa, então vamos começar. Vamos lá. Então, a gente combinou de fazer um vídeo essa semana sobre raiva. Mas aí, pra testar a nossa raiva, o Instagram parou geral por aqui, o WhatsApp, redes sociais, tudo. E a gente não pôde fazer o vídeo que a gente queria fazer. Só que, paralelo a isso, vocês continuaram mandando perguntas. E quando eu abri, tinha muita pergunta. E agora eu vou responder, né? Eu assumi o compromisso de responder. E eu achei muito legal de vocês terem mandado. Minha gente, foram muitas perguntas, viu? E pessoal, e aí, ela faz live, não manda vídeo não, a gente quer participar da live, ó. Então ficou legal, vocês pediram e a gente vai fazer hoje a live sobre raiva. O que eu achei interessante é que muita gente queria a resposta naquele momento, então talvez estivesse passando pela raiva naquele momento. E eu fiquei bem preocupada porque eu não consegui responder. Mas a gente vai responder hoje, vocês vão aprender as técnicas. E lá no finalzinho, no final do vídeo, eu vou fazer um momento prático com vocês, pra vocês levarem isso pra vida de vocês, tá bom? Vão me ajudando aí, é a minha primeira live por aqui, então vão me dando dicas se tá legal, se o som tá legal, se a imagem tá legal, certo? Como foram muitas perguntas, eu tentei aglomerar nos semelhantes, tá bom? Pra não ficar repetitivo. Então eu não vou abrir pra pergunta nova hoje, só se der tempo, tá bom? Mas minha prioridade agora é responder as perguntas que o pessoal já me mandou. Que eu fiquei pendente por causa desse pane aí que deu no Instagram. Não sei se deu por aí, mas aqui na Cidade do Cabo deu. Deixa eu pegar aqui as perguntas. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, pra ver se vocês estão aqui mesmo. De 0 a 10, como é que anda a raiva por aí? Vamos falar da raiva? A raiva ela é um sentimento primário. Ela é um dos primeiros sentimentos que nós temos, acreditem. E nós não sabemos lidar com ela. É um sentimento que tem trazido muita coisa ruim pra gente. E a gente precisa lidar com a raiva porque ela traz muito dano pra gente. Danos emocionais e danos físicos, né? Artigos científicos já comprovam a relação de doenças no fígado que está relacionado à raiva, tensão muscular, enfim, várias doenças que eu não vou falar disso hoje, que não vai dar tempo, mas relacionada à raiva. Então, assim, a raiva ela é normal acontecer, ela é normal a gente ter, faz parte da vida da gente, mas a gente tem que cuidar para que isso não adoeça o nosso corpo, a nossa mente, certo? A primeira pergunta que eu recebi, que eu botei na ordem, por que a gente sente raiva? Minha gente, pasmem, eu vou contar pra vocês como é que a mente da gente assimila a raiva. Eu vou dividir em duas partes pra ficar mais didático, tá certo? E eu quero falar primeiro da nossa capacidade de frustração. Nós temos uma capacidade de frustração. Algumas pessoas têm uma capacidade maior de frustração, outras pessoas têm uma capacidade menor de frustração. Fica aí a dica para quem é mãe, para quem é pai, que tá formando aí um ser humano pequenininho, tá em formação, para ajudar essa pessoa a ter uma capacidade de frustração maior.
Quando a pessoa tem uma capacidade de frustração pequenininha e ela tem uma frustração, ela tem um risco maior de explodir, de não se adaptar àquela situação, de ser uma pessoa inflexível. Então, essa pessoa ela tem uma tendência forte a ter uma intolerância muito grande. Então, ela vai ter acessos de raiva mais frequente. E a outra questão que eu queria explicar para vocês, vejam que interessante. No tempo do Homem das Cavernas, vejam que legal. É a aprendizagem, né? O homem das cavernas, eles precisavam da raiva. Era um instinto que estava ali gritante de preservação da espécie, de preservação da família. Quando vinha um animal e ele reagia de forma com raiva e ele lutava com aquilo, você percebe. Quando a gente tá com raiva, a gente tem algumas expressões. Uma expressão muito grande é a gente juntar a sobrancelha, né? Quando a gente junta a sobrancelha, a gente tá falando de foco, de se concentrar. E aquele foco ajuda a lutar. Aquele pai de família lá no Homem das Cavernas, vamos dizer assim, nem sei se ele estava com família, mas ele estava lutando pela sobrevivência de uma espécie. E quando a gente se sente ameaçado, esse instinto vem. Então, minha gente, quando você vê alguém que tem acesso de raiva, no momento de fúria, cuidado, porque o cérebro dela está associando ali a uma ameaça. Ela está se sentindo ameaçada por alguma coisa. E a gente sabe que muita gente se sente ameaçada por outra, né? De alguma forma, quem nunca passou por isso, né? De uma pessoa olhar pra você, ver você como uma ameaça, que você vai tomar o lugar dela no trabalho, você acaba sendo vítima de raiva. Então, por que a gente sente raiva? Tem muitos motivos, mas eu tentei separar nessa. Tem uma história aqui, né? Tem uma historiadora aí, minha mãe dando um oi. Me ajuda aí, vai botando aí sobre história. E isso eu tentei separar em duas coisas porque ajuda a gente. Agora eu quero que a gente seja prático para ajudar vocês no trabalho de vocês a segurar a raiva. Então vamos lá, por que a gente sente raiva? A gente sente raiva quando a gente é contrariado. A gente sente raiva porque nós temos internamente regras. E quando essas regras são quebradas, são contrariadas, a gente se sente furioso. Todo mundo tem regras de internas que a gente acha que funciona no mundo daquela forma. Por exemplo, a gente acha que o barulho é até 10 horas. Então, se o vizinho liga um som bem altão, aquilo vai deixar a gente contrariado, porque a gente tem aquela regra dentro da gente. Então, são regras de funcionamento. Ou, por exemplo, a gente tem uma regra daquela pessoa nunca me trair, daquela pessoa nunca fazer aquilo comigo. E quando aquilo é contrariado, gera uma raiva. Então, por que sentimos raiva? Quando as coisas que a gente planejou não saem do nosso jeito. A raiva não vem de dentro, viu, minha gente? Não é assim, só do nada acontece raiva, não. Ela tem um estímulo, ela vem de dentro, sim, mas tem um estímulo externo junto com o sentimento, com o pensamento, que eu vou falar disso daqui a pouco, certo? Vamos lá. Outra pergunta. Terapia ajuda a controlar a raiva? Muito. Por quê? Vamos embora. Vamos pensar um baldinho. Eu digo com meus pacientes que eles têm um baldinho de tolerância. Algumas têm um baldinho desse tamanho, que é aquela que eu falei no início, e outros têm um balde maiorzinho. Como é que tá teu balde? Porque assim, se a gente tá com o balde esborrando, uma gota d'água vai ser o suficiente pra gente entrar em fúria. Então, a terapia, o que ela vai fazer? Ela vai tentar esvaziar esse balde, esse reservatório de traumas, de raiva. Porque, por exemplo, a gente tem umas regras internas. Vamos dizer que uma pessoa sofreu um abuso sexual, né? Uma regra interna dela era: meu corpo tem meu limite. E alguém ultrapassou essa regra dessa pessoa. Então ela tem muita raiva referente a isso. E como é que tá aquele baldinho? A gente precisa acomodar aquele sentimento de raiva que ficou ali. A gente precisa ressignificar ele, né? Deletar nunca, a gente não tem amnésia. Graças a Deus. Então a gente vai ressignificar ele. Então, vê só, o que a gente vai fazer? A gente precisa pegar esse sentimento que ela teve lá no passado, desse abuso, trabalhar ele, acomodar ele melhor naquele balde. Quando a gente ressignifica, a gente recicla. Então dá espaço para vir novos sentimentos. Se o teu balde tá ali, nunca foi ressignificado nada, imagina, uma vida inteira sem ressignificar nada, esse balde tá esborrando. Uma gota de água é o suficiente para um dia, ou aquele filme, né? Um dia de fúria. Então, assim, a gente precisa trabalhar como é que tá nossas frustrações, como é que estão as nossas dores, porque o sentimento de raiva, ele traz muito dano pra gente. Tem um monte de coisa aqui, né, minha gente? Mas, ó, vou focar nas perguntas. Depois eu vejo se dá pra gente responder o que vocês estão colocando aqui, viu?
Massa, vamos lá. Então, se a gente acumula muita raiva do trabalho, a gente vai explodir no trabalho. E se a vida inteira tem muita raiva, a gente precisa trabalhar isso, né? Eu sugiro seja em terapia. Mas, se você não tem disponibilidade de fazer terapia, porque não é por questões financeiras, tá bom, gente? Tem várias opções aí pra isso. Mas, se você não tem disponibilidade, se você não gosta da ideia, a gente vai tentar te ajudar. Mas o ideal seria que você fizesse terapia, tá? Eu vou falar no final algumas técnicas que dá pra você fazer em casa. Porém, vamos fingir que tu tá procurando vaga e ainda não encontrou, né? Então, enquanto isso, eu vou te dar umas técnicas até você conseguir esse horário, tá bom? Aqui tem uma pergunta bem interessante. Por que é tão difícil segurar a raiva? Justamente por isso. Por tudo que eu falei agora. Primeiro, você se sentiu ameaçado, então você tá ali preservando sua família. No trabalho, uma pessoa lhe humilha. Eu recebo muito no consultório, Elia, eu falei muita besteira, eu humilhei meu chefe, eu humilhei o meu gestor. Em momentos que eu não pensei, né? E a marca fica. Porque você pode ser um profissional excelente, mas você pisou na bola uma vez, sua marca vai ficar naquela empresa para sempre. Então, naquele momento que você explode, além de trazer uma carga negativa muito grande para você, você fica com uma marca não muito legal na empresa. Você pode ser demitido, inclusive, por isso. Então, vamos lá. Por que é tão difícil segurar a raiva? Porque naquele momento a sua insegurança, o seu sentimento de ameaça, ele grita. Ele reage como um homem das cavernas, acredite. O homem das cavernas, há um homem das cavernas dentro de você que reage. E ele vai lutar com unhas e dentes. Então a gente acha, mas não foi uma agressão física. A agressão verbal é tão agressivo quanto. A energia que você libera é tão agressivo quanto. Então isso faz mal pra gente, faz mal pro outro também. O outro se machuca. No casamento, né? Isso acontece demais. Os cônjuges, eles conhecem a pior versão do outro. Ninguém sabe como é um cônjuge irritado, né? A gente acha que, mas só a pessoa ali que convive, que sabe como ele é, como ela é. Então, assim, vamos trazer a melhor versão pra dentro das nossas casas. A gente precisa melhorar isso. Por que é tão difícil? Porque tem coisa aí que não tá trabalhada, tem inseguranças, tem medos, tem traumas que não estão bem trabalhados e a raiva vem. Falta de perdão, né? E aí vem uma gotinha e explode tudo. Então, ó, o pessoal me perguntou muito isso. Elia, me ajuda a controlar a raiva no trabalho. Inclusive, eu acho que um dia a gente vai falar só de trabalho aqui, porque o que mandaram aqui pra mim, como controlar a raiva no trabalho. Vamos lá, vamos pensar. A raiva, ela é fisiológica. Então, quando você tem um estímulo, sentiu ameaçado, vai acontecer. O coração vai acelerar. Por que o coração vai acelerar? Para bombear mais sangue, para tu reagir, para tu lutar, né? Coração acelerou, vai começar, o corpo vai esquentar. Todo mundo diz, minha orelha esquenta, meu nariz sai fumaça, né? E é verdade, o corpo da gente esquenta. E para controlar essa temperatura, começa a sudorese. A pessoa começa a suar frio, ter calafrio ou sudorese mesmo. Tem pessoas que tremem, tem pessoas que começam a chorar. Cada pessoa tem uma reação diferente da outra. Então, como controlar isso no trabalho? Eu não sei se a pessoa que perguntou isso queria saber como controlar os sintomas ou como controlar realmente o sentimento de raiva. Então, eu vou falar dos dois. O ideal naquele momento é você respirar fundo. E tem a técnica de contar de 1 até 10. Se funciona com você, ótimo. Geralmente, com as pessoas que eu converso, não funciona. Pelo contrário, contar de 1 até 10 parece que deixa a pessoa mais irritada. Com vocês é assim também? Me avisem, me digam aí alguma coisa. Se contar até 10 funciona com vocês ou se deixa vocês até irritados. Essa técnica, ela foi preconizada, ela foi feita em artigos e tal, porque dizem que no instinto, o instinto de raiva, ele dura 2 segundos, o primeiro momento. Então, se a gente alimentar, ele vai até um montão. Se a gente retroceder nos 2 primeiros segundos, a gente tem um controle maior. Então, se contar até 10, a gente tem uma margem bem grande para a pessoa respirar, se colocar de novo. Mas a raiva, gente, é algo que alguém fez com a gente, que alguém decepcionou a gente. É alguém que tá ali, que feriu a gente, alguém que injustiçou a gente, que quebrou alguma regra da gente. Por isso que a gente reage. Se a gente tiver com a nossa insegurança bem trabalhada, a raiva da gente vai ser menor.
Quanto mais inseguro a gente é, mais a gente vai ter acesso de raiva, viu, gente? Desculpa falar isso, o pessoal não tá curtindo muito, né? Mas é verdade, não funciona, não é? Alguém me respondeu, não funciona esse negócio de contar até 10. Ó, não, na prática não funciona. Eu atendo na clínica, contando do meu estágio até agora, já faz 9 anos, vai fazer 10 anos, meu Deus, faz muito tempo. E a gente vai vendo na prática que não funciona. Então, o que é que funciona de fato na hora da raiva? O que é que eu sugiro pra vocês? Naquele momento, seu cérebro vai abrir um monte de coisa. Pá! Ele vai acionar não só aquele momento, ele vai acionar momentos anteriores. Então, por isso que o contar até 10 não vai funcionar, porque tua mente tá focada em acionar várias e várias coisas, sabe? Aquele filme Clique, que ele vai, com o tempo, ele já vai se acostumando, e aí o controle não funciona mais. Porque ele se acostuma, toda vez que chegar naquela cena, adianta. Toda vez que chegar naquela cena, adianta. Então, quando começar a raiva, teu cérebro vai abrir vários arquivos de raiva. E aí vai chegar numa raiva primária, vai chegar num trauma primário, que não foi trabalhado. Então você pode dizer, olha, a situação do meu trabalho foi uma situação bem pequenininha e eu reagi de uma forma exagerada. Minha gente, quando a gente tem uma reação disfuncional diante de alguma coisa, significa que tem alguma coisa lá atrás que não foi bem trabalhado, uma rejeição, uma humilhação, porque a humilhação faz com que a gente tenha muita raiva guardada. E quando vocês lembrarem de alguma coisa, aproveitem esse momento, parem e pensem. Porque como fica no nosso inconsciente, fica bem guardadinho, porque dói muito mexer, a nossa mente vai proteger a gente de não tocar nesse assunto. Então, se em algum momento sua mente trouxer esse trauma à tona, para um pouquinho, pensa nele, ressignifica. Se você era criança, vai lá no espelho, conversa com a sua criança e diz, ó, tu era criança, tu não sabia se defender, mas agora você já sabe se defender. Você cresceu, você aprendeu a lidar com isso. Você vai ali motivando aquela pessoa que é você, aquela criança que é você, a não desistir de você, a tentar se acalmar, lidar com aquele trauma. Mas vamos lá. Como controlar a raiva no ambiente de trabalho ou em qualquer lugar? O que eu sugiro naquele momento? Veio a raiva, mão esquentou, orelha esquentou, coração acelerou. Só tenho uma coisa para lhe dizer. Você vai focar, você vai tentar abrir outra janela, que não seja a janela da raiva. Naquele momento, muita gente diz pra mim, sabe qual é uma coisa que funciona? Lembrar de alguém que a gente ama. Sabe, parece um pouco clichê, mas na prática é o que funciona. É a gente parar e lembrar de alguma coisa boa. É a gente abrir janelas de afetividade. É a gente abrir janelas de amor. É a gente abrir janelas de fé. É a gente lembrar de um texto que a gente leu que nos fez bem. É a gente lembrar de um momento, sabe, que nos fez bem. Aquele momento de raiva, ele começa a nos causar muito dano. Ele faz a gente tremer. No trabalho a gente tem que estar ali submisso, muitas vezes não pode falar muita coisa. E a gente fica ali, então, o que a gente pode fazer naquele momento? Infelizmente, é tirar o foco. Se tiver na terapia, é massa, porque tu vai botar tudo pra fora e a gente vai trabalhar ali. É o que eu faço com meus pacientes. Eu acho massa quando um paciente diz pra mim, eu tô com raiva de você, eu tô estressado, porque naquele dia você me fez tal intervenção. E eu sei, o que ele tá jogando em mim não é pra mim. Ele tá trazendo uma mágoa primária. A gente vai descobrir o que é que ele tá projetando em mim. Então, eu acho bom porque ele vai botando pra fora e a gente vai ressignificando. Mas no trabalho, não tem o que fazer, minha gente. A gente tem que realmente tirar o foco. E vocês precisam se acalmar. Olhar pra outro lugar. Augusto Cury, ele fala que a gente precisa contemplar o belo. E isso, quando a primeira vez que eu escutei, eu achei isso... Mas, de fato... A gente precisa parar e achar qualquer coisa bonita no ambiente e focar naquilo. Muitas vezes a gente começa a contar na mente uma história, começa a lembrar uma música, um texto, morrendo de raiva ali, bufando, mas tira o foco. Tu não pode ser refém da raiva, ela não pode ser mais forte que você. Gente, se a raiva é mais forte do que você, mano, tem alguma coisa errada. Tem uma raiva muito grande aí. Eu sei que tem temperamentos que são mais propensos à raiva. O colérico, ele tem um pavio bem curtinho. Mas o melancólico, ele não explode. Mas ele guarda a raiva. Qual dos dois é pior? Os dois são terríveis. O colérico, pelo menos, ele fala, explode, mas não fica ali alimentando, né?
Já o melancólico, ele fica ali remoendo aquela raiva, o que ainda é pior. Aparentemente ele tá tudo bem, mas quando a gente levanta o tapete, tem um montão de coisa no tapete. Então, assim, naquele momento de urgência, a gente vai tirar o foco, a gente vai abrir outras janelas, né? Aquele momento que a gente foi contrariado, que a gente descobriu uma notícia ruim, uma coisa que eu recebo muito no consultório, quando um dos cônjuges descobre uma traição. É muita raiva, minha gente. É muita raiva. E a vontade que dá de sair quebrando tudo. Eles me dizem, ele dá vontade de sair quebrando tudo, eu vou quebrar tudo. Calma, você não é isso. Né? Respira, foca em outra coisa e vem trabalhar o sentimento depois. Não adianta, passou a raiva naquele momento, nada aconteceu. Não, ela tá ali. A energia que a raiva gera, ela continua ali dentro de você, se não for trabalhado. Eu tô achando o máximo. Sou sanguínea, eu tô achando legal, porque assim, o pessoal tá me chamando aqui de pastora, de psicóloga. Talvez os meus pacientes nem sabiam que eu tenho esse outro lado de pastora, mas eu tô achando muito legal que tem um monte de gente aqui falando, pacientes, pessoal da igreja, pessoal conhecido, pessoal que participou de outras palestras minhas. Tô muito feliz pelo carinho de vocês estarem aqui, viu? Vamos embora. O sanguínea tem jeito? Sanguínea, geralmente ela não explode, viu? Fran, ela não explode muito não, mas tem que saber, tu é sanguínea com o quê? Provavelmente tem raiva aí guardada, como é que tu trabalha com essa raiva? Não guarda raiva. Eu disse que não ia responder pergunta, acabei caindo na tentação, né, de responder. Vamos lá. Então, a raiva ela é um sentimento bom. Perguntou aqui então, por que sentimos raiva? A raiva ela faz parte da nossa sobrevivência, então é importante a gente sentir raiva, para que a gente sobreviva, para que a gente lute. Então isso é muito importante, tá? Mas a gente tem que dosar, a gente não pode ser escravo dela. Deixa eu ver umas coisas aqui importantes que você tá botando. Boa, Polly. Boa. Focar em outra coisa faz muito bem. Só que assim, focou em outra coisa, não esquece depois de tratar os sentimentos, tá bom? Pra não adoecer. Então, eu recebi uma pergunta muito legal. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Isso tem a ver com a raiva? Então, no meu perfil pessoal, eu sempre faço muitas reflexões referente à Bíblia. Geralmente nesse perfil eu não trago muito, né? Mas como perguntou isso, eu acho que é mais ou menos isso. A gente vai ter raiva sim, mas a gente não precisa pecar, a gente não precisa ferir o outro, a gente não precisa se ferir, né? Vamos passar pro outro. É normal depois da raiva chorar? E aí, minha gente, vocês choram de raiva ou só de alegria? Alguém já teve uma raiva daquelas? Eu sei que a gente fala aqui, a gente tá tentando falar de uma forma descontraída, mas falar de raiva é lembrar de coisas ruins. É lembrar de impotência, é lembrar de você tá diante de uma situação e você querer mudar e você não poder. São momentos assim que a gente se sente... tem uma pergunta aqui lá na frente que vai dizer que a gente se sente sufocado. E é exatamente isso. É não poder fazer nada. A vontade que a gente tem é de correr, é de bater no outro. Porque a gente tem um homem das cavernas aqui dentro ainda, né? Mas... E aí, como é que é o choro? Chora muito? O pessoal tá dizendo que chora muito aqui. Eu vou responder já a sua pergunta, viu, Gabriela? Já eu respondo. Ela tá aqui. Ela é bem importante. Tu tá fazendo aqui de novo, mas eu não... Oh, meu Deus, que carinho lindo, Eric. Melhor psicóloga, pastora, professora. Um monte de coisa junto. Vamos falar do choro? Vê só. Uma das coisas que meus pacientes falam é que na hora da raiva eles têm vontade de se automutilar. Né? A raiva, eles pensam em automutilação. Por que eles pensam em automutilação? Porque produz um pouquinho de endorfina, mas é um nível muito baixo de endorfina. Não traz o alívio que vocês acham que trazem a automutilação. Sabe o nível de endorfina suficiente que poderia dar uma aliviada em vocês? O riso. Procurar alguma coisa engraçada, sabe? Eu tenho vídeos, eu já vi relatórios de pessoas que assistiram vídeos de comédia e comediantes falando que pessoas que estavam num momento de fúria, de depressão e melhoraram. Por quê? Uma das dicas também pode ser essa, porque o riso produz um nível de endorfina muito superior da automutilação, não, nem se compara, muito. Então vamos falar do riso e vamos falar do choro agora. O choro é uma descarga de adrenalina, mas não é bem uma descarga de adrenalina.
Quando o cérebro da gente produz adrenalina, que na hora da raiva, do estresse, a adrenalina vem, a mão da gente tem vontade de socar, né? Muita gente fala, eu sinto minha mão formigando pra socar alguém, né? E por que isso acontece? Porque a adrenalina vem pra gente reagir, pra gente se proteger. Então, quando a gente tem esse nível de adrenalina aumentado, o cérebro da gente vai abrir uma janela. Se naquelas lembranças de adrenalina tiver momentos de tristeza, ele vai associar e vai chorar. Então, assim, eu acho bem legal, vocês estão super se expondo aí. Eu choro muito e tal, e eu vou falar. Quando a gente chora bastante, tem lembranças ruins lá atrás. Então, o cérebro associou esse momento a algum momento triste. Pode ser até que quando você pula de paraquedas, o seu momento de adrenalina, ele associa a um choro. E você chora até da alegria, porque o nível de adrenalina ficou muito elevado. Mas, de alguma forma, o seu cérebro ele ficou acostumado, ele aprendeu. O cérebro da gente, ele aprende muito. Ele ressignifica a todo momento. Então, ele associou isso ao choro. Então, é bom chorar. Tanto é que depois que a gente chora, a gente se sente mais aliviado. Dá vontade até de dormir, né? Acontece com você, a gente chora e dá vontade de dormir. Mas é muito bom chorar. Tem pessoas que não conseguem chorar. Chora depois, mas coloca pra fora. Boa. Eu choro depois, mas consigo colocar pra fora. Eu me lembro de uma situação que eu passei. Faz muitos anos isso, eu ainda era solteira. E eu me lembro que caiu uma árvore em cima de mim, do meu esposo, na época era meu noivo. E eu tava com um priminho no braço, meu esposo que tava. Foi um momento muito tenso, eles se machucaram e tal. E foi um momento de estresse muito alto, né? Quando eu vi os dois sangrando, eu saí totalmente ilesa, mas os dois saíram bem machucados. E naquele momento eu tive que correr, levar a criança pra um lado, tentar, enfim. E todo mundo ficou bem. Depois que passou tudo, eu comecei a chorar. Então, assim, eu precisava colocar pra fora. E que bom que eu consegui botar pra fora. Tem que colocar pra fora. Isso não pode ficar aí dentro. Deixa eu ver. Célia. Boa. Vamos lá, vamos falar disso. Pois é, muita gente tem essa formação, né? Que chorar é uma fraqueza. E quando o paciente chega lá no consultório, eu digo, ó, chora, que é o lugar de chorar. Se você não pode chorar em casa, se tem esse mito em casa, se você tem que ser essa pessoa forte todo o tempo, aqui não. Aqui você pode chorar à vontade. Gente, o choro descarrega a adrenalina. Não é bem uma descarga de adrenalina, mas falando a grosso modo, é uma descarga de adrenalina. Então é bom chorar. Quando a gente chora, a gente consegue descarregar, aliviar naquele momento a tensão da raiva. A raiva, ela é um sentimento muito ruim, muito ruim. Ela pode trazer vários danos pra gente. Inclusive nossos relacionamentos interpessoais, conjugais, sabe? Deixa eu ver. Se fechar não é bom. A gente precisa procurar e falar. No final eu vou fazer umas técnicas com vocês que vai ajudar vocês a colocarem pra fora mais essa raiva, tá bom? Então, é normal chorar depois da raiva? Sim, totalmente normal. E por favor, chorem, coloque pra fora. Eu não consigo chorar. Alguma coisa se bloqueou? Vamos trabalhar isso em terapia, tá bom? Colocar pra fora ou guardar. Colocar pra fora ou guardar, pra não piorar a situação. Uma pergunta. Eu devo colocar pra fora a raiva ou eu devo guardar? O que é pior? É colocar pra fora ou guardar? Então, se for no trabalho, colocar pra fora ali. O que é botar pra fora? Vamos pensar nisso? O que é colocar pra fora? É explodir? É humilhar o outro? É agredir? Então, não. Essa não é uma opção aceitável. É se agredir? É se humilhar? Também não. Essa não é uma situação saudável. Não é uma escolha saudável. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer pra... Diante disso? Você tem que pesar. Se eu colocar pra fora, eu vou machucar outra pessoa? Então eu tenho que me conter. Eu não consigo me conter. Na hora, você precisa fugir daquela situação. Tem que treinar. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Quando a gente explode, a gente fala tudo que a gente pensa, aquelas palavras inúteis, né? Quem assistiu esse dia eu estava falando muito de palavras inúteis, né? Por onde eu fui passando. E a gente começa a falar, e aquilo dá uma satisfação pra gente. A gente se sente todo poderoso. A gente humilhou o outro, a gente deixou o outro lá no chão. E é a sensação boa.
boa, tá, gente? Pro nosso ego, a gente se sente, tô aqui em cima e tal. E aí começa a se repetir. E aquilo começa a ficar mais frequente. O que acontecia uma vez perdida, ficou fácil agora. Toda a explosão, coloca pra fora, humilha o outro. E quem que a gente tá se tornando com isso? A gente não é assim. Então por que a gente tá se tornando isso? A gente não nasceu desse jeito. Então, assim, essa satisfação que a fúria dá, ela é uma coisa que aparentemente é muito legal no início, mas depois vai trazer um dano enorme. A gente não vai conseguir voltar, né? No início a gente falou, humilhou o outro, a gente tá se achando lá em cima. Mas depois a gente não consegue mais voltar a ser quem a gente era. E isso é muito ruim. Eu já conversei com pessoas que não conseguem mais voltar. Qualquer coisinha já tá explodindo, então vamos cuidar disso. Então vamos pensar comigo, e aí? É melhor a gente guardar ou falar? Então minha sugestão é, vamos pensar. Na hora a gente vai ter que ponderar. A minha sugestão é que você não faça nada de cabeça quente. Nada. Nada de cabeça quente. Não discipline seus filhos de cabeça quente. Não brigue com seu esposo de cabeça quente. Espere a raiva passar pra depois você conversar. Sabe por quê? Eu vou ficar como uma pessoa omissa, eu vou ficar como uma pessoa passiva. Mas depois a culpa que isso traz, não tem o que a gente fazer mais. Vai trabalhar só a culpa, porque palavras lançadas não voltam mais. E a culpa, minha gente, é bem pesada, é bem triste. Tem um monte de coisa que vocês estão falando. Paty, sempre que tenho raiva, choro. Não consigo discutir normalmente e choro. Tá esborrando, né? Vamos cuidar disso. Terapia, vamos cuidar disso. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês estiverem falando aqui comigo, vocês já foram meu paciente, já forem pacientes meus e já estiverem em processo comigo, eu não vou trazer isso pra cá não, tá bom? Então eu vou estar falando com todo mundo de forma igual, pra vocês não acharem, ele sabe já da minha história, né? E eu tô aqui falando, não, vou falar todo mundo igual, não vou entrar em nada pessoal aqui, vou fingir que eu não sei de nada, que eu não conheço ninguém aqui. Deixa eu ver. Tava falando aqui desse choro, né? Mas na hora de uma discussão, começa a chorar. Não vai irritar mais a outra pessoa? Então, eu não tô sugerindo pra você chorar durante a discussão. Mas a minha sugestão é não prenda o choro. Tá? Se você puder, não prender o choro. A gente tem que parar com esse preconceito, principalmente os homens, de que é sinal de fraqueza. Não é. Precisamos colocar pra fora. Nós temos um escape que é o choro e vamos aproveitar isso. Então, se precisar chorar, chora. Vou falar da birra também, boa. Então, colocar pra fora ou guardar. Pense, se você botar pra fora e vai machucar o outro, melhor você guardar e se acalmar. Mas se você for guardar naquele momento, se você tiver uma pessoa pra colocar pra fora, uma pessoa sensata, um lugar reservado, coloca pra fora, tá? É a melhor. Uma pergunta muito boa aqui. Porque de vez em quando temos raiva, é um mau humor sem motivos. Pera aí. Tem muita coisa nessa pergunta. Mau humor e raiva e sem motivos. Pode ser que tenha uma raiva aí não trabalhada e ela fique vindo e você reprima inconscientemente. Então, tem que ir na terapia ver que raiva é essa. E por que você não tá conseguindo, que resistência é essa? Que você não tá conseguindo abrir a caixinha desse trauma para tratar. O mau humor pode ter relação com a raiva? Pode. Mas pode ser que não seja. Pode ser uma instabilidade de humor. Pode ser orgânico, pode ser fisiológico, mas pode ser psicológico também. Não tem como eu saber, minha gente. Será que realmente é sem motivo? Eu acho que nada é sem motivo. Ninguém vai aparecer, tô com dor de cabeça sem motivo, não. Ou é fisiológico, ou é psicológico, mas tem algum motivo, a gente tem que investigar. Tá de mau humor naquela semana? É uma coisa que você nunca tem, vamos cuidar disso. Vamos lá, depois eu vou... O que não tiver muito dentro do assunto, eu vou tentar deixar pro final. Ok. Porque tem pessoas que quando tem raiva, guardam e não conseguem falar. Então,
O cérebro da gente entendeu que falar é um momento de fraqueza, entendeu que o outro não vai acolher. Se você tem um histórico de que você não foi acolhido quando você desabafou, isso vai acompanhar você um tempão, se você não cuidar disso. Então você guarda, é algo muito precioso. Então você não consegue colocar pra fora, e você precisa colocar pra fora. Então você tem que procurar alguém responsável que possa acolher esse sentimento. O mau humor é diferente de raiva, mau humor é diferente de raiva. Tem pessoas que têm problemas orgânicos na TPM. Tem pessoas que têm uma instabilidade de humor. Tem pessoas que têm mau humor por algumas situações. Sono é um desencadeante de mau humor, viu, minha gente? O mau humor ele pode gerar raiva, né? Pode ficar dentro do mesmo pacote, mas não é a mesma coisa, não. Raiva da dor de cabeça, da tensão, tudo isso. Vamos embora. Agora, essa pergunta que Gabriela lá em cima falou novamente. Vamos lá. O que fazer quando a raiva faz a gente se sentir culpado e sufocado? Vamos ver quanto sofrimento nessa pergunta. Vamos falar disso. A raiva faz a gente se sentir sufocado por quê? Realmente falta o ar, a gente fica sufocado, a gente quer agir, naquele momento a gente tá buscando mais ar, porque a gente precisa que tenha mais sangue, porque lembrem-se do Homem das Cavernas, ele tá ali, ele precisa lutar, precisa oxigenar, trazer, quanto mais oxigenar, melhor, e a gente se sente sufocado. E naquele momento de sufocamento, sua mente provavelmente associou a outras situações de sufocamento. Em que momento da sua vida você se sente sufocado? Sufocado também fala de palavras guardadas, né? Sufocamento fala de palavras presas. E a culpa, depois que a gente descarrega essa raiva. Eu não sei se é bem isso a pergunta. Mas se não for, vocês coloquem aí. Mas o que eu entendi é isso, a culpa depois que descarrega a raiva. São duas coisas diferentes, trabalhar a raiva e trabalhar a culpa. Depois que... É esse o problema, gente, da raiva. Depois que a gente descarrega, não tem mais o que fazer. Falou, feriu, não tem mais o que fazer. Então vamos cuidar na prevenção, certo? Sempre na prevenção. Como falar com alguém com raiva? Gente, isso é uma coisa que é difícil. Mas, olha bem no olho daquela pessoa. Se aquela pessoa é a pessoa que provocou a raiva, lembre-se, ela não é uma ameaça para você. Lembre-se, se aquela criança dentro de você se sentiu ameaçada e por isso você se sente inseguro até hoje, por isso você responde com tanta agressividade, lembre-se de acalmar e olhar para aquela pessoa no olho dela e dizer na sua mente: você não é uma ameaça para mim, eu não preciso lhe ferir, eu não preciso ir pro embate com você, você não me ameaça. Respira fundo e diz: Hélia, eu tô falando pra mim, eu vou falar pra você, no meu caso. Hélia, olha pra essa pessoa, tá tudo bem, ela não vai agredir você, ela não vai roubar você, fica tranquila, olha pra ela, enfrenta ela como um adulto, deixa que essa criança venha à tona. Entendi, Gabriela, entendi. Quando a gente não consegue expressar, sufoca, é o que eu falei, são palavras guardadas, tá? Eu vou, no finalzinho a gente vai fazer uma técnica, pode ser que alivie isso. No que vocês estão falando, nesse focamento, tá bom? Acho que vai... Eu entendi, Gabriela, agora, viu? A raiva, ela tira o nosso bom senso. Momento de raiva. Então, por que a gente fica tão desestruturado? A gente se tem ameaçado. Se tem uma criança insegura aí, que foi humilhada, se tem uma criança aí que foi rejeitada, vai vir com tudo e vai se defender. Mas você vai olhar no olho dessa pessoa, eu já tô dando as dicas no final, e você vai dizer: você não me ameaça, eu não sou inferior a você, eu preciso me controlar, eu não vou lhe ferir, a gente não tá no embate. Se você está na sua mente, tá? Se tu tá nesse nível aí de baixaria, de confusão, eu não vou entrar nesse nível, você não me ameaça. Então, você vai entrar no nível de maturidade. A raiva, ela faz a gente entrar pro novo nível. Sabe, no game, quando a gente passa pro outro nível, a raiva, ela faz com que a gente passe para um novo nível de maturidade. Para isso serve a raiva. Eu vou tentar responder no final, tá? Certas perguntas que vocês... eu vou dar prioridade às perguntas do pessoal que mandou e eu não consegui responder por causa do pânico que deu no Instagram. Como faço quando bater aquele pico de raiva? É tudo que a gente tá falando aqui, né? A gente já falou. Como controlar... Tá bom. Vou dar uma paradinha pra vocês
fazer algumas perguntas aqui. Deixa eu olhar todas as perguntas pra ver se é alguma pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta que eu não respondi, vocês podem perguntar de novo, tá bom? Deixa eu ver, alguém fez uma pergunta aqui bem interessante. Então, quando a pessoa tá bêbada e fica agressiva, é muito complicado, porque a bebida, ela altera o funcionamento normal de uma pessoa. Então, se essa pessoa tende a ficar agressivo quando bebe, a gente indica que essa pessoa precisa controlar. Então, se ela tem o risco e o benefício não tá legal, ela tá tendo mais risco, tá tendo mais dano do que benefício a bebida, então não faz sentido. Então, se ela não consegue abandonar essa bebida, apesar de ficar agressiva, apesar de trazer danos pra família, tem que cuidar, tá, minha gente? Tem que cuidar. Vamos lá. O que mais vocês estão perguntando aqui? Raiva e birra, né? Uma mãe me mandou aqui no direct falando que esses dias o filho teve um acesso de raiva. Não me lembro muito bem, mas quebrou o telefone, ficou no espelho bem estressadinho. E alguém falou aqui, birra ou raiva? A gente tá numa geração muito difícil de lidar, com a capacidade de frustração bem pequenininha. E sim, os pais têm muito a ver com isso. A ausência dos pais porque trabalham muito, faz com que quando eles chegam, eles compensem. Então, tudo que a criança quer, eles dão. Tudo que a criança quer, eles dão. Então, a criança não sabe adiar um pouquinho a satisfação, tem que ser no momento dela. Então, isso ela vai crescendo e ela vai se tornando uma criança com birra. E como fazer no momento da birra, né? A gente precisa controlar a criança, conter os movimentos agressivos e não precisa falar nada, só conter ali aquela criança. Quando ela se acalmar, a gente fala alguma coisa, a gente aciona alguma coisa pra ela. Não bonifique nunca uma birra, tá certo? Certo, vamos falar do idoso também aqui. Ó, que legal. Umas demandas bem diferentes, de criança ao idoso. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Da birra. Então, assim, quando a birra, você percebe que é uma capacidade de frustração, ela não sabe receber um não, a gente precisa trabalhar isso. Quando ele for um adulto, ele vai ser um adulto raivoso. Ele não vai conseguir esperar a vez para entrar no trânsito. Quando alguém estiver na fila e demorar, ele vai se estressar, vai ter acessos de raiva e a gente precisa cuidar disso. Porque aí, é como eu falei, ou aquela pessoa tá sendo ameaçada, ou ela tem uma capacidade de frustração bem pequenininha. Então, a gente que é mãe, a gente tem que trabalhar isso nos nossos filhos para que eles possam aprender a receber um não. Não é tudo o que eles querem. Senão, eles vão ter dificuldade se eles não passarem no vestibular, eles vão ter dificuldade de lidar com coisas o não, tá? Então, o idoso... Deixa eu ver a pergunta do idoso aqui. Onde foi que eu vi do idoso? Mas antes disso, tem uma pergunta de Rafaela, né? Raiva e mágoa tem alguma ligação? Rafaela, tem muita ligação. Eu diria que a mágoa vem primeiro. A gente acumula mágoa e a raiva, ela explode, né? A raiva, geralmente, ela fala muito de injustiça, a gente se sente muito injustiçado. Tem pessoas que lançam toda a raiva no governo, é muito indignado com o sistema, mas tem alguma indignação ali, tem alguma insatisfação ali muito grande, né? Tem algum sentimento de impotência, e na raiva a gente consegue se impor, consegue falar tudo que quer falar, mas assim, tem uma mágoa aí que a gente precisa tratar. Está tudo bem resolvido, com certeza o acesso de raiva vai ser bem diferente. A gente precisa tratar a raiva como um sentimento saudável, como um sentimento normal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, um idoso, vamos falar do idoso? Vejam só, vocês imaginam, né? Se uma criança tem muita coisa pra gente trabalhar, vocês imaginam um idoso. O idoso, ele tem muita coisa, ele já teve muitas perdas, né? Imagina você perder todos os seus irmãos, seus pais, seus amigos, só ficar você. Essa é a realidade do idoso. Então, tem que tratar em terapia, tá? Não tem fórmula mágica, não. Tem que cuidar mesmo para que ele tenha uma fase, né, uma velhice mais saudável emocionalmente. E aí, todo mundo fala que velhinho é ranzinza, que velhinho é chato, mas ninguém sabe o tanto de mágoa que acumula ali, que transforma até numa raiva.
tem uma pergunta que eu pulei aqui, não foi? Quando uma pessoa magoa você e você não fica com raiva, é porque você não gosta da pessoa? Vamos lá. Quando a gente gosta da pessoa, a gente cria uma expectativa muito grande nessa pessoa. É aquilo que eu falei no início, a gente tem as regras internas da gente, né? E aí aquela pessoa quebrou aquela regra. Quanto mais próximo, mais dolorido é, mais magoa a gente. Quando aquela pessoa não tem um significado muito grande, a gente não sente muito. Mas sim, a gente pode sentir raiva de uma pessoa que, por exemplo, a gente tá lá no metrô e uma pessoa tá parada naquela agonia, ou ele anda olhando pra trás, isso irrita muita gente. Ou chega uma pessoa do seu lado e coloca um som alto dentro do ônibus, isso irrita. E você não conhece aquela pessoa, né? Mas se você consegue lidar com aquilo muito bem, parabéns, você tá indo bem, você tá tentando respirar fundo, não significa que você não gosta daquela pessoa. Pode ser que o que ela fez realmente não lhe causou, você tá bem resolvida, tá? Agora, se fosse alguém que você gostasse muito, talvez você tivesse uma reação diferente. Então, talvez, vamos dizer, o meio termo. Você nem gosta tanto assim dessa pessoa, mas nem toda vez vai ser por isso, viu? Pode ser que você realmente esteja mais resolvida. Estão perguntando se o idoso pode ter birra. Olha que pergunta interessante. Vamos lá. Uma birra, a gente geralmente usa essa palavra mais para criança, né? O idoso, ele pode ter sim um momento de acesso de raiva. Ele pode ter aprendido dessa forma a chamar a atenção de vocês, porque ele precisa ter atenção, todo mundo precisa de atenção. Mas tem que ter esse cuidado com ele, se realmente é raiva, se não é outra coisa, tá, minha gente? Vamos ficar observando pra gente não rotular tudo que é raiva. Tem uma pergunta aqui. Como vencer a raiva de alguém que já prejudicou muito sua família e essa pessoa não toma jeito? Bem, como vencer a raiva de quem tá te magoando? Essa é a pergunta, né? Mas eu quero fazer uma pergunta pra você que mandou essa pergunta. Por que essa pessoa magoa você e ela continua no teu convívio? Se ela continua magoando, como é que é isso? Vamos colocar limite nessas relações, né? Pra não se tornar uma relação abusiva, né? Vamos ter cuidado com isso. A gente tem uma impressão que relacionamento abusivo é só de marido e mulher, e não é, viu, gente? Tem amizade também, tem outros tipos de relacionamento, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, como vencer a raiva se todo dia essa raiva tá se renovando ali? Vamos pensar o que esse relacionamento tá trazendo, né? Se tá sendo saudável ou não. Mas, se a gente acomodar melhor as coisas no baldinho, como eu falei no início, a gente ressignificar melhor, vai ter mais espaço, mais tolerância. E a gente vai fazer umas técnicas no final que pode ser que ajude vocês. Aqui também como evitar que essa raiva vire coisa pior, cuidando dela, tá? Essa raiva pode virar um ódio, essa raiva pode virar uma pessoa que todo tempo tá tendo explosão. E, gente, ninguém merece, né? A gente tem vergonha de explodir. Geralmente as pessoas de bom senso têm vergonha de explodir. Ela não gosta de ser assim, eu não gosto de ser amargurada, eu não gosto de estar dando fora toda hora, de ser uma pessoa balista, né? É uma coisa complicada. E o pior é que depois vira um vício. Ninguém mexe comigo, ninguém pisa no meu calo, ninguém fala com fulana. E aí você fica rotulando, você já fica com estigma. Você até melhora depois, mas o estigma fica. E se você puder prevenir isso, é melhor. O que mais que tem aqui? Vamos ver o que eu já respondi, eu vou passar. Estão perguntando se a raiva de um idoso é maior do que de um adulto. Eu não sei, depende da história do idoso, depende da história do adulto, tá? Outra coisa também, o que fazer com a raiva das crianças, com a birra, né, da criança? Gente, tem que ajudar essa criança a vencer, a receber não, a ter limites, a ter rotina. Se ela não receber limites, não receber rotina, sempre se satisfaz no momento que ela quer, ela acaba adiando uma satisfação grande. Se você esperar até amanhã, a gente vai para um parque. Ela diz, não quero esperar até amanhã, eu quero hoje. Então ela prefere receber uma coisa menorzinha hoje do que uma coisa maior amanhã. E isso vai refletir na vida adulta dela. Ela não vai saber terminar uma faculdade, né? Ela quer aquela satisfação urgentemente. Então a gente tá
numa geração muito imediatista. Inclusive, saiu um artigo científico recentemente que uma das causas do aumento do nível de suicídio é porque estamos numa geração imediatista, né? O tratamento da depressão é longo e a gente não foi formado para esperar, muitas vezes. Então, vamos trabalhar nessas crianças, vamos ensinar elas a esperar um pouquinho, né? O presente não chega só na hora que a gente quer, não. O sim não é só na hora que a gente quer. Então, vamos cuidar dessa raiva. Combinado? Vamos para a parte prática. Tem mais alguma pergunta aí? Eu queria ir para a parte prática com vocês, dar algumas técnicas para vocês usarem em casa em momentos de estresse. Se tiver mais alguma pergunta, vocês falem agora ou espera até daqui a pouquinho. Tem pessoa que tá mandando aqui pra mim que dá vontade de chorar quando fala de raiva, né? É porque tá mexendo em alguma caixinha que machucou você. Alguma coisa que machucou você, tá? Vamos pra prática? Vamos lá? Papel e caneta na mão pra vocês usarem em casa. Tem uma técnica que eu gosto muito de usar, que eu aprendi ela com... Na verdade, eu não aprendi, eu fiz essa técnica a partir da necessidade dos meus pacientes. Então, eu digo que meus pacientes que me ensinaram ela. Eu aprendi com eles, porque funciona. Então, é uma coisa que tem funcionado lá na clínica, tá certo? E eu peço para eles fazerem uma anotação de 3 questões. No momento lá do sufoco, eu tô no trabalho, eu peço para eles anotarem 3 questões. A primeira questão é: o que eu estou sentindo agora? E aí essa pessoa vai colocar: tô sentindo raiva, tô sentindo medo, tô sentindo tristeza. Mas como a gente tá falando de raiva, vamos falar de raiva agora, tá? A segunda questão é: por quê? Por que eu tô sentindo raiva? E eu preciso que você escreva tudo que vier na sua cabeça. É, dá preguiça porque a gente tá numa geração imediatista. Mas é bom, se esforça, tá? É pro teu bem. Então escreve lá: porque eu fui humilhada agora no trabalho. Eu tô me sentindo desse jeito. E você vai falando o que é que você sentiu. Vai falando, vai falando, vai falando. Terceira questão. Eu quero que você dê um conselho pra você mesmo. Sabe por quê, gente? A gente é muito bom de aconselhar o outro. Mas quando a gente aconselha a gente é muito carrasco. A gente fala com a gente: reage, deixa de ser besta, né? Assim. Quando é pra um amigo, não. A gente fala: ah, vai dar tudo certo, fica calmo e tal. Não, eu quero que você dê um conselho pra você, como se você estivesse na terceira pessoa. Então, eu quero que vocês falem... Eita, tem um monte de coisa aqui, né? Deixa eu ver... Tá, deixa eu só terminar essa técnica que eu vejo se a gente consegue responder tudo, tá bom? E aí, essas 3 questões, gente, isso é muito precioso. Eu só passo para meus pacientes e hoje eu tô abrindo para vocês isso, tá? E aí eles escrevem essa técnica. Tem uma quarta questão que eu faço, mas a pessoa tem que estar organizado para fazer isso, para não abrir caixinhas de trauma. A quarta questão é: em que outras situações você lembra ter sentido a mesma coisa? E aí você vai se remeter de coisas do passado e a gente vai trabalhando isso. Abrir isso sem terapia é complicado, tem que ter alguém te ajudando, tá bom? Porque aí tu vai lembrar: eita, eu esqueci que tinha esse trauma. Eita, ó, lembrem-se, toda situação desproporcional é porque tem alguma coisa lá atrás que não foi bem trabalhada. Então, primeira questão, tu vai fazer a atividade. A primeira questão: o que é que eu tô sentindo agora? Raiva ou sentimento. Depois, por quê? Fala tudo numa folha em branco, tudo que tá sentindo. E o terceiro: dá um conselho pra você, mas um conselho em amor. Eu quero restabelecer essa amizade entre você e você mesmo. Olha que legal. Foi ferido em algum lugar e você se tornou de repente seu inimigo. Aquele que é duro com você, né? Você internalizou alguém. Sei lá, sua mãe era duro com você. Você internalizou essa mãe. Vamos pensar nisso, um pai, né? Então, e a quarta questão é se em outro momento vocês já tiveram isso. Essa é a primeira questão que eu queria falar. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando comigo aqui. Ah, boa. E as pessoas que sentem raiva de Deus
justamente quem quer o melhor pra gente. O que podemos fazer para ajudar a diminuir a raiva? Não é a aceitação. Ok. Gente, vê só. A gente tem um medo de falar que tá com raiva de Deus, né? Mas eu acho que é importante a gente nomear isso, se for pra tratar, tá? Eu acho que é uma decepção grande que a gente tem em algum momento. A gente precisa tratar isso. A gente criou uma expectativa. E aí você tem duas opções. Tratar na sua religião, na sua igreja, tratar com seus líderes espirituais. Ou levar isso pra tratar na terapia. E aí na terapia a gente vai tentar entender, porque na terapia a gente não vai trabalhar questões espirituais, vai trabalhar as questões psicológicas. Mas o que fazer para diminuir essa raiva? A raiva, ela começa a se acomodar quando a gente se perdoa ou perdoa o outro. Não é quando o outro faz o que a gente quer. A raiva, minha gente, ela diminui. Olha só que interessante. A raiva, ela diminui quando a gente entende a nossa impotência. Que a gente não pode tudo. E que a gente estava impotente diante daquela situação. E a raiva, ela aumenta quando a gente se sente muito poderoso. Que a gente pode ir lá, que a gente podia mudar o coração de Deus. Que a gente poderia, é a pergunta, né, sobre Deus. Que a gente poderia mudar o vizinho, que a gente poderia mudar o marido. E essa onipotência, né, ela aumenta a nossa raiva. Quando a gente trabalha a nossa impotência, realmente, eu não podia fazer nada, realmente, tá? Falar disso dá vontade de chorar. Falar disso dá vontade de chorar, porque trabalhar a impotência é difícil. A gente saber que a gente não é essa pessoa toda poderosa, que a gente entendeu que era um dia. E vai acontecer em situações de impotência, sim. O estresse, né? O estresse dá pra gente fazer outra live, né? Hoje a gente for falar do estresse, vai ser muita coisa. Se a gente não tratar a raiva, ela vira de estimação. Ela vai virar uma bola de neve. E a gente vai se acostumar a tratar as pessoas mal. Tenho muito cuidado com isso, porque depois que começa, é complicado, né? Vamos lá. Existe raiva sem motivos? Existe raiva sem motivo, gente? Não, não existe não. Sabe, a gente tá com raiva de... não sei por que eu tô com raiva. Tem alguma coisa que não tá bem trabalhada ali, minha gente. Tem alguma coisa que precisa cuidar, tá bom? Pode ter uma disfunção hormonal. As mulheres na TPM ficam irritadas. Mas um acesso de raiva sem motivo... Não, tem motivo aí, tá bom? Então, eu falei da primeira técnica. A segunda coisa que eu quero estimular vocês a fazer é respirar. Isso é muito clichê, não é? Vamos respirar todo mundo, respirar bem fundo. Eu vou pedir pra vocês fecharem os olhos. Vamos lá? Vamos se esforçar? Quero que você feche seu olho agora. E você respire bem fundo. Respirou e você vai respirar tudo de bom. E agora você vai soprar toda a sua raiva pra fora. De novo, vamos lá? Lembre-se, tem que encher o peito como se fosse um balão e murchar, tá bom? Colocar a raiva pra fora. Quando você estiver passando raiva, respira e sopra, botando tudo pra fora. Faz isso, faz isso, faz isso. Coloca pra fora. Diz, eu não sou essa pessoa. Eu não sou uma pessoa raivosa. Eu não sou essa criança que precisa se defender todo momento. Eu já cresci. Eu vou vencer essa raiva sim, tá? Então, a segunda coisa que eu queria estimular vocês era respirar fundo. A gente já falou em fazer a técnica das perguntas, acionar pensamentos positivos, pessoas que a gente ama, lembrar de alguma coisa boa e agora da respiração. Quando a gente não trabalha bem a raiva da gente, isso pode causar até uma tragédia na nossa família, em qualquer lugar. Pode causar uma tragédia. A gente tá já encerrando. Eu acho que o meu tablet aqui vai descarregar. Mas eu sei que a gente já deixou uma mensagem bem legal. E eu quero que você respire fundo. E quando soprar, bote tudo pra fora. Lembre-se, respire, respire, respire. E jogue toda a raiva pra fora, tá bom? Se descarregar, que eu acho que vai descarregar, eu me conecto novamente. Acho que em 2, acho que vamos...